Olá pessoas, como vão? Bem, a conversa de hoje aqui é falar um pouco sobre interface e navegação dos softwares aqui que compõem o modelador algorítmico. Então, falar um pouquinho aqui do Rhino e do Grasshopper. Primeiro, a gente entender um pouco o que são esses softwares. O Rhino ele é um software de modelagem tridimensional baseado em NURBS, né, que é esse modelo matemático aí, o NURBS é uma sigla para Non-Uniform Basis Spline, e essa superfície, né, uma superfície matematicamente definida e estruturada a partir de uma função matemática, que é essa função de spline, e é um modelo matemático que surge ali mais ou menos na década de 50, 1950, principalmente para a indústria automobilística. Antes aqui dessas representações matemáticas, os modelos na indústria automobilística eles eram feitos à mão. O designer esculpia ali um bloco de argila, né, e esse bloco de argila era depois traduzido, né, para um modelo em escala maior. E aí dois sujeitos, né, dois engenheiros são tidos como os pais aqui desse modelo matemático, que é o Pierre de Bézier e o Paul de Casteljoux. O Pierre Bézier era engenheiro da Renault, o Casteljoux era engenheiro da Citroën, né, ambos ali na França. E eles trabalham de maneira separada ali, mas desenvolvem modelos que são muito semelhantes e que apontam aqui para essa ideia de uma superfície que é, na verdade, uma teia de curvas polinomiais, né, que um, um conjunto aqui de funções matemáticas que produz de essas curvas contínuas e bastante flexíveis através do posicionamento de pontos de controle. O nome do Bézier é um pouco mais conhecido, né? Não raro você encontra algum software aí, de desenho principalmente, com uma ferramenta nomeada como curva de Bézier, que o Bézier ele publica seus trabalhos, né? Então o nome dele fica um pouco mais conhecido, mas o Casteljoux ele desenvolve aí alguns algoritmos que são base para essas modelagens. E aí lá para a década de 89, né, final da década de 1980 e começo da década de 1990, a gente já começa a ter esse tipo de modelo matemático acessível em modeladores, né? E aí o Rhino se sedimentou aqui como um dos grandes softwares que usa esse tipo de representação. Hoje em dia não só ele usa, né, mas ele aqui é um dos pioneiros. Já o Grasshopper, ele é um plugin, né, que funciona dentro do Rhino. Inclusive, o Rhino hoje está na versão 7, já apontando para a versão 8, até a versão 5. O Grasshopper é exatamente um plugin. Você instalava o Rhino e depois tinha que instalar o Grasshopper como complemento. A partir da versão 6, né, o Grasshopper sai da versão de teste e passa a ser incorporado, né? Você instala o Rhino e ele já vem com o Grasshopper incluso. E ele se pretende a ser uma interface visual de programação que funciona dentro do ambiente de modelagem. Então ele é uma interface node-based, né, onde você tem para compor qualquer tipo de geometria ou qualquer tipo de resultado, você na verdade não atua diretamente sobre essa geometria ou sobre essa coisa que você está compondo, mas você projeta um diagrama, né? Você projeta um grafo de funções que vai resultar nesse objeto. Então a gente tem esses diagraminhas aqui que peguei do livro do Arthur Tedeschi, que é um livro bem bacana, o Algorithmic Aided Design, é um livro seminal aí na área, e ele traz esses exemplinhos aqui que são muito simples, mas que eu acho que são muito didáticos, né? Para desenhar dentro do Grasshopper, né? Para traduzir aqui essa geometria, essa coisa aqui que é meio cilíndrica, um conjunto de círculos, de circunferências, que são subdivididas e eu conecto linhas entre esses pontos de subdivisão, né? O sujeito, então, traria aqui um conjunto de nós, que são os círculos. Esses círculos, esses nós, são efetivamente funções que pedem um input e que dão um output, né? Então, eles me pediriam aqui está uma visão simplificada, né? Eles me pediriam aqui um raio,
mas, né, para um círculo, por exemplo, eu poderia, na verdade, pedir um raio e uma posição do centro desse círculo. Né? Para cada uma dessas funções eu tenho um output que é o próprio círculo. Esse output ele pode ser então conectado numa outra função que realiza a divisão desse círculo. E aí essa função me pediria não só a curva de input para ser subdividida, mas também uma informação, uma característica de quantos pontos em quantos pontos essa curva vai se subdividir. E aí ela me daria então esses pontos, e esses pontos poderiam então ser conectados numa função que desenha uma linha entre dois pontos. E aqui ele está fazendo um pouco essa ideia, né, de aqui eu tenho o círculo 1 e eu tenho os pontos do círculo 1, aí eu conecto os pontos do círculo 1 nos pontos do círculo 2, os do círculo 2 no círculo 3 e os do círculo 3 no círculo 4. A ideia aqui então seria essa de que uma vez que eu compus esse diagrama, esse grafo, e ele me gera como resultado final uma forma, né, me dá um output ali final, eu poderia intervir nesse grafo e nesse diagrama e mudar o meu input e automaticamente eu teria um resultado novo. Né? Então aqui a ideia é que eu mexi aqui no raio de um dos círculos e aqui a gente poderia mexer no raio de todos os círculos. Então, efetivamente, esse diagrama aqui ele não é uma representação de uma instância especificamente, mas antes ele é a representação de um processo capaz de produzir diversas instâncias a depender dos seus inputs, né, dos seus dados de entrada. Então, efetivamente, a dinâmica se coloca nesse sentido, onde eu tenho todo um processo modelado que produz uma tipologia de output e me interessa, então, bulir, aqui dizendo no bom cearense, bulir nesses inputs, nesses parâmetros de entrada, para que eu tenha diversos outputs. E, efetivamente, o Grasshopper é esse ambiente que tem um mundo vasto desses nós, né, dessas funções, que realizam uma série de tarefas interessantes. E já de padrão a gente tem uma série enorme dessas funções, desde funções que produzem, que lidam com dados alfanuméricos e dados bem básicos como hora, data, texto, número, cores, simuladores de física, geradores de geometria, é realmente um mundo vasto. E para além desse mundo vasto que se apresenta para a gente assim que a gente instala, existe uma comunidade bastante ativa de desenvolvimento que produz uma quantidade também absurda de complementos. Né? Então, além das ferramentas básicas que a gente tem dentro do Grasshopper, é possível achar, e aí eu falei no vídeo passado, né, o Food for Rhino é o principal repositório, não é o único, mas é o principal, se propõe a ser esse principal repositório, onde você pode achar ali um conjunto de ferramentas complementares. E aqui bem nessa ideia, né, de que esses desenvolvedores são pessoas que se encontraram com essa interface e perceberam nela um potencial gigante para realizar alguma tarefa, e sendo pessoas que realizavam uma tarefa específica, começaram a desenvolver ali dentro daquele ambiente algumas ferramentas mais direcionadas e depois disponibilizaram aqui para a comunidade, né? Um pouco a ideia que a gente tem ali com o Carcará, né? Um conjunto de ações típicas, né? Mas que são já um tanto específicas e aí entram como um complemento da interface. Aí, agora vamos passar aqui um pouquinho para entender como é que essas interfaces funcionam de uma maneira bem rápida. Bom, então, apresentando aqui, essa é a interface do Rhino. Ele é um modelador que deve se parecer razoavelmente com algum modelador que você já viu, ou algum software que você já viu. Ele não tem grandes inovações de interface, né, perante outros modeladores. Mas fazendo aqui um pequeno overview, ele é um modelador muito potente que se usa bastante em várias indústrias, desde arquitetura e urbanismo até o design de produto. E ele tem uma infinidade tem uma quantidade de
de ferramentas aqui de modelagem que é invejável, né? Para fazer caber essa quantidade de ferramentas, ele é organizado em abas. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem uma série de abas aqui em cima, né, que vão organizando as ferramentas em conjuntos temáticos. E a gente tem uma barra de ferramentas aqui do lado, que ela é como se fosse um resumo aqui de principais ferramentas. E essa barra ela muda a depender aqui um pouco da minha aba principal aqui que eu estou tratando. A gente tem basicamente 3 maneiras de se acessar qualquer função. Uma delas é através dos menus de seleção. Aqui em cima você vê o menu de curva com todas as funções de curva, superfície, sub-D, sólido e etc. Você tem os botões, e aí os botões eles estão aqui dentro das abas. E você tem a linha de comando num arranjo que é muito parecido com o AutoCAD, né? Então, se eu quero, por exemplo, desenhar uma linha simples, eu posso vir aqui em curva, escolher uma linha. E aí outra coisa interessante do Rhino é que essa organização de ferramentas ela é meio em cascata, assim, em camadas. Então, você tem elas organizadas por tipologia, né, se é curva, se é superfície, etc. Você tem a função específica, e essa função específica tem uma série de variações, né? Então, eu tenho uma linha simples, eu tenho segmentos de linha, posso desenhar uma linha perpendicular a partir de uma outra linha de base, uma linha tangente, e por aí vai. Então, várias dessas funções aqui têm variações. Então, a gente pode perceber essas variações também aqui nos botões, né? Então, vi aqui nessa ferramentinha aqui que desenha linhas. Então, se eu clicar aqui nessa setinha, eu vou ter acesso a um conjunto diferente de funções de linha, né? Maneiras diferentes de desenhar uma linha. Então, posso vir aqui, desenhar a linha e pedir uma linha simples. E aí vou clicar uma vez, clicar de novo e desenhar essa linha. Eu posso vir aqui no submenu e achar a mesma linha simples e clicar aqui no botão e também desenhar uma linha. E posso digitar, né? Não preciso clicar na barra de comando, posso só digitar line e teclar Enter. E eu também tenho acesso à mesma linha. Aí uma coisa legal aqui da barra de comando é que eu começo a digitar alguma coisa e você tem acesso aqui a um submenu com todas as coisas que o Rhino acha que você pode estar querendo dizer. E esse submenu ele é ele é inteligente, digamos assim. Ele vai pegando as suas principais escolhas e vai colocando para cima depois de um tempo. Outra coisa que a gente pode perceber aqui da interface é que a gente começa aqui com um conjunto de 4 viewports, né? Topo, frontal, perspectiva e lateral direita. E efetivamente eu estou trabalhando no modelo só. Essas aqui são apenas visualizações diferentes do mesmo modelo. Essas viewports elas podem ser rearranjadas, né? Eu posso mudar elas de lugar aqui se for o caso. Posso abrir e fechar alguma delas. Posso organizar meu espaço de trabalho como quiser. Aqui nessa aba de Viewport Layout eu tenho alguns layouts aqui já pré-estabelecidos. Sempre que você quiser expandir uma viewport dessa, você pode dar um clique duplo aqui no nome dela. E assim você expande essa visualização. Clique duplo de novo, colapsa essa visualização. E se você tiver em uma tela expandida, você tem aqui embaixo algumas abas que podem ser usadas para transicionar pelas outras viewports existentes. Na navegação, a gente tem uma pequena diferença entre viewports que são de perspectiva e viewports que são de vista. Né? Começando aqui pela perspectiva, o zoom ele é convencional, né? Rolar o scroll do mouse, eu posso fazer um zoom. Agora, as ferramentas de Orbit e de Pan, elas funcionam um pouco diferente de outros softwares, e quando você vem aqui para essa modelagem, você se atrapalha um pouco, porque aqui, se eu clicar com o scroll do mouse, o que acontece é que ele abre um submenu, né? Então,
diferente de outros softwares, clicar, segurar e arrastar com o scroll do mouse não faz orbit. Quem faz orbit é o botão secundário do mouse. Então eu clico, seguro e arrasto com o botão secundário, eu tenho um orbit. E se eu segurar o shift e aí clicar, segurar e arrastar com o botão contrário, eu tenho um pan. Um arrastar, né? E isso nas visões em perspectiva. Nas viewports em vista, o zoom continua a mesma coisa. Agora, o botão contrário, o botão secundário do mouse, ele não faz orbitar, ele só faz pan, né? Então, ele só faz arrastar. Então, aqui eu cliquei, segurei e arrastei com o botão secundário do mouse, sem shift, e nada aconteceu. Segurando o shift e clicando, segurando e arrastando com o botão secundário, dá na mesma coisa, né? O orbit aqui, por padrão, está desativado. Mas duas pequenas coisas aqui que eu acho importantes de partida é perceber que existe, se você acabou de abrir, né, existe aqui do lado alguns painéis que são painéis interessantes aqui que trazem algumas funcionalidades de propriedades do que está em tela, etc. Vou chamar a atenção só para para dois painéis, né? O primeiro é o painel de propriedades, que quando nada está selecionado, você tem propriedades que são da viewport, né? Aqui a minha viewport que está ativa, né? Que está azulzinho, é a viewport superior. Então ele está me dizendo que é uma projeção paralela, critérios da câmera, etc. Se eu clicar aqui na perspectiva ele já muda. E eu tenho um outro painel aqui que é o painel de layers, né? Então eu posso organizar aqui o meu desenho em camadas, criar camadas novas, criar subcamadas. Eu posso criar aqui uma sublayer. Então, posso criar aqui uma cascata de layers para organizar o meu desenho. E por fim, aí eu vou criar aqui uma pequena caixinha só para fazer aqui algum sentido. E expandir a minha vista em perspectiva. Clique duplo. Por fim, a gente tem aqui uma série de modos de visualização que para geometrias que pertencem ao Rhino, esses modos eles funcionam bem. Então se eu clico aqui nessa setinha que tem do lado do nome da viewport, eu tenho acesso a uma série de opções, dentre elas, essas primeiras aqui são modos de visualização. Então eu desenhei aqui um volume, mas não estou vendo esse volume porque eu estou no modo modelo de arame, wireframe. Eu posso ir aqui para o modo sombreado, e aí eu tenho já aqui uma visualização das minhas superfícies. Tem o modo renderizado, que aí já demora um pouquinho, e aí aqui nesse modo é onde a gente pode ligar luzes. Posso ligar uma luz do sol, posso ligar aqui um plano de chão. Então, posso ligar aqui a luz do sol, posso ter um plano de chão, posso obter um controle manual sobre essa luz do sol, posso fazer algumas coisas nesse sentido. O modo Ghosted é um modo, né, com transparência, e aqui a gente tem alguns vários. A gente, vez por outra, lança mão aqui do modo Ártico, porque o modo Ártico faz um render super simplificado, mas coloca aqui um pouco essa oclusão de ambiente, né, que dá uma ideia de perspectiva, e por ser simplificado é bem rápido. E eu recomendo que testem a opção Ray Tracing, seria o motor de render aqui mais sofisticado do Rhino, mas saibam que esse carinha aqui, ele suga as forças da sua placa de vídeo como um dementador sugando a alma de alguém. Então, testem para vocês verem como é que funciona, mas saibam que isso aqui bebe um tanto do desempenho do seu computador. Bem, aí passando, vou voltar aqui para o meu modo wireframe, né, que é o meu padrão, e agora vamos passar aqui para a interface do Grasshopper.
Em vídeos passados já mostrei um pouco isso, mas vou relembrar aqui. Para acessar a interface do Grasshopper eu tenho dois caminhos. Né? Tem um botão que fica aqui na aba Standard. Então tem um botãozinho verde aqui para eu abrir o Grasshopper, ou eu posso simplesmente digitar Grasshopper e apertar Enter. E eu vou ter então aqui o carregamento da minha interface. Vocês vão notar que eventualmente o seu carregamento de interface pode demorar um pouco mais, a depender dos plugins que você tem instalados. Então, quanto mais plugin, mais demora o carregamento. E quando eu abro o Grasshopper, ele abre essa janela flutuante aqui na frente do Rhino. Existe um seríssimo debate de como é que seria uma melhor organização dessas telas. Eu sou uma pessoa do time que gosta de trazer o Grasshopper aqui para o lado direito, trazer o Rhino para o lado esquerdo e esconder aqui um pouco esses painéis, né? Então eu gosto de dividir na vertical, botando o Grasshopper do lado direito. Tem quem ache isso um absoluto absurdo e acha que tem que botar o Grasshopper do lado esquerdo. E tem quem ache tudo isso um tremendo absurdo, porque você tinha que, na verdade, era dividir essa tela na horizontal e deixar a metade superior da sua tela com o Rhino, a metade inferior da tela com o Grasshopper. E vocês já entenderam aí todas as variações possíveis. Efetivamente, para o seu fluxo de trabalho, isso não faz a menor diferença. Uma coisa que faz diferença é você conseguir visualizar as duas telas ao mesmo tempo. Então, o que acontece aqui é que o Rhino, o Grasshopper está funcionando dentro do Rhino. Então, apesar de ser uma janela em separada, são coisas que estão funcionando uma dentro da outra. Então, se eu minimizar aqui o Rhino, ele vai minimizar o Grasshopper junto. Mas o Grasshopper, ele não ele está dentro, né? Então, se eu minimizar o Grasshopper aqui, aí ele vem aqui pro cantinho, né? O Grasshopper, aí eu vou expandir aqui um pouco ele para ficar um pouco maior as ferramentas. O Grasshopper também tem um esquema de organização de ferramentas que é um pouco parecido com o do Rhino. Eu tenho aqui uma série de abas temáticas com as ferramentas. Só que aqui, diferente do Rhino, o meu menu não me traz ferramentas. Então aqui no menu suspenso eu tenho algumas coisas que são mais de interface. As minhas ferramentas, elas são aqui mesmo. E se eu quiser, eu posso procurar por ferramentas, mas aí eu não tenho uma barra de comando aqui. Mas eu posso ativar uma barra de busca. Eu ativo essa barra de busca dando um clique duplo em qualquer lugar aqui da interface. Aí eu ativo um motor de busca e eu posso começar a digitar, por exemplo, olha, eu quero uma função de linha. E aqui ele vai trazer uma série de funções que tem a ver com isso que você digitou. Então vou colocar aqui uma função de linha em tela. Essa função ela ocupa aqui essa área que é um canvas de trabalho. Esse canvas de trabalho ele não é tridimensional, ele é um editor de grafos, né, um editor diagramático. Então o que eu tenho aqui é essa tela bidimensional, onde o zoom continua sendo o scroll do mouse. Da mesma maneira, se eu clicar com o scroll do mouse, eu tenho acesso a um submenu, né, ele não arrasta a tela, não faz alt, não faz nada. Arrastar a tela é clicar, segurar e arrastar com o botão secundário do mouse. E eu posso arrastar. Algumas pequenas coisas aqui de navegação, né? Uma vez que eu estou trabalhando aqui com o Grasshopper, deixa eu tirar aqui essa função de linha. Então, cliquei para selecionar e apertei o Delete. Vou procurar aqui uma função de caixa. Então, vou colocar aqui essa Evaluate Box. Não, desculpe. Eu quero essa Domain Box. Então, uma vez que eu tenho uma função aqui que ela gera geometria, aí eu vou trazer de volta aqui o meu Grasshopper para a lateral. Uma vez que eu tenho uma função que gera geometria, se eu perceber aqui na minha janela do Rhino,
Eu vou deletar aqui essas linhas que eu tinha desenhado antes. Se eu olhar aqui na minha janela do Rhino, eu vou perceber que existe uma geometria aqui representada. Então, nesse conjunto Rhino e Grasshopper, o Grasshopper vira o meu canvas de trabalho e o meu Rhino vira praticamente uma janela de visualização para essas coisas que produzem geometria. Agora, você há de notar que se eu tentar selecionar essa geometria aqui no Rhino, eu não consigo, né? Ela aparece aqui com esse ar fantasmagórico, né? Essa coisa meio verde, meio transparente. E qual é o lance aqui? O que a gente está fazendo aqui no Grasshopper é compor um diagrama que é um gerador de geometria. Vai gerar diferentes instâncias dessa tipologia que está sendo modelada aqui, a depender dos meus dados de entrada. Então, o que está aparecendo para mim aqui no Rhino é só uma potência, uma coisa que pode ser, né? Mas efetivamente ainda não é. Eu poderia solidificar essa minha certeza, não, essa caixa aqui, do jeito que ela está, ela é algo que me interessa, então eu transformo isso numa geometria estática a partir desse resultado, e eu faço isso clicando com o botão contrário aqui nessa função que gera geometria, ou em cima do output dessa função, que é efetivamente a geometria que está sendo gerada. Então posso clicar aqui com o botão contrário e pedir essa opção aqui que chama Bake, né, que tem esse ovo estrelado aqui. E aí o Grasshopper vai me perguntar quais vão ser os atributos dessa geometria. Aqui eu posso escolher em que lei eu vou colocar. Vou dizer, não, vou colocar lá na lei 3. E dar um OK. E aí agora efetivamente eu tenho uma geometria aqui que foi cunhada, que foi solidificada aqui enquanto uma certeza, né? Então isso aqui é uma geometria estática agora que não se correlaciona com a minha tipologia aqui sendo modelada. Uma coisa que a gente vai trabalhar bastante dentro do Grasshopper é essa ideia de inputs numéricos, na verdade. Então você vê aqui que a minha caixa ela tem um X, um Y e um Z, que como eu não dei nada, eu tenho aqui alguns valores atribuídos, né, por padrão para gerar essa caixa, mas eu posso então atribuir aqui alguns valores numéricos para controlar o tamanho dessa caixa. O principal input numérico que a gente costuma dar aqui é um number slider. Então, se eu der um clique duplo aqui para procurar por esse cara, eu vou procurar aqui por number slider, esse carinha aqui. E aqui eu tenho uma reguinha, né, que efetivamente me dá aqui valores. Então, clico, seguro e arrasto aqui, eu tenho valores sendo gerados. Então, eu posso ter um number slider, por exemplo, para o X. Aí eu vou aproveitar aqui para outros atalhos de navegação, né? Posso fazer um Ctrl C e Ctrl V na coisa que está selecionada, né? E duplico. Ou posso clicar, segurar e arrastar para começar a arrastar o meu componente. E aí depois eu seguro a tecla Alt e aí eu faço, né, uma cópia. Aqui esses semicírculos, né, são conectores. Então eu clico, seguro e arrasto de um output que está sempre à direita e conecto num input que está sempre à esquerda. Então esse aqui vai ser meu novo X, esse aqui vai ser meu novo Y, esse aqui vai ser meu novo Z. E aqui efetivamente eu já tenho, né, um controle variável aqui sobre essas instâncias. E aí nota que aquele que eu preparei aqui, ó, ele realmente se despregou dessa potência geradora aqui. E uma coisa que a gente pode fazer é um pouco isso, né? Esse diagrama aqui é um dispositivo produtor de coisas. Uma vez que eu tenho uma opção que me agrada, posso clicar aqui com o botão contrário, pedir Bake, colocar OK. E aí eu tenho mais uma opção aqui, né? Então, aqui eu tenho um conjunto gerador de coisas. Mais 2 centavos aqui de interface. Eu posso trabalhar um pouco a visualização desse cara. Cada
cada geração aqui de objetos, né, eu vou colocar aqui uma função de array para fazer uma cópia dessa geometria numa determinada direção aqui que está apontando para o X, né, em 10 metros, e está contando 10 caixas. Né? Então, com essa função de array linear, eu estou criando aqui cópias. Uma coisa que a gente vai perceber é que cada um desses passos aqui, ele vai gerando, na minha visualização, um resultado parcial. Né? Então, aqui eu tenho a minha primeira caixa, e por cima desse resultado eu tenho o meu conjunto de 10 caixas, e né, por cima dela eu teria outras, e por aí vai. Então, não raro, a gente precisa, vez por outra, desligar a visualização de alguma dessas etapas parciais para que a gente consiga entender o que está acontecendo no nosso algoritmo. Né? As coisas vão se acumular. Então, eu sempre posso pegar uma dessas coisas que gera geometria, clicar com o botão contrário em cima dela, em cima do título dela, e desativar o preview. Então aqui eu desativei o preview da minha caixa original, então aqui não vejo mais a caixa original, nem o frame que servia para ela de base, né, de orientação. Agora estou vendo só o meu resultado final. Outra coisa que eu posso fazer é, com os objetos selecionados, clicar com o scroll do mouse para ter acesso a esse submenu. E aqui eu tenho as duas opções, ó, o cara vendado, eu desabilito o preview, o cara sem venda eu habilito o preview. Então aqui habilitei de volta. Uma coisa que posso fazer também é desativar esse componente. Então esse componente aqui ele faz parte de uma cadeia, né? Eu primeiro preciso gerar uma caixa, para depois gerar cópias dessa caixa. Mas eu posso desativar esse componente para de ser processado, e aí eu quebro a cadeia. Isso serve para a gente desativar partes do algoritmo que a gente não esteja lidando no momento e melhorar o processamento do nosso computador. Então, selecionando aqui esse objeto, também posso clicar com o scroll do mouse e tenho aqui essas duas opções, ó, que é a pilinha com a sua cor natural e com a sua cor esmaecida, é um Enable e um Disable. Então eu posso desabilitar esse objeto e aí vocês percebam que visualmente eu tenho uma resposta, né? Esse cara fica esmaecido, aí os fios dele ficam, principalmente esse fio aqui que estava carregando o output de geração dessa caixa para essa nova função, ele fica vermelho, né? Quer dizer que não está passando dado nenhum aqui, porque esse objeto foi desabilitado. Uma vez que ele foi desabilitado, essa pilha aqui, essa função, ela também não gera mais nada, porque ela não está recebendo nenhum dado de entrada. Né? Então posso selecionar esse cara de novo, clicar com o scroll do mouse e pedir aqui a opção Enable, e ele volta para a sua cor normal. Por fim, só para a gente se ambientar, eu posso... vou trazer aqui de volta o componente de linha. Né? Eu posso eventualmente ter os meus componentes nessa cor vermelha, nessa cor laranja, desculpe. Essa cor laranja significa, grosso modo, um erro secundário, um erro simples, que normalmente o componente está precisando de algum input para funcionar e você ainda não deu, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Fica um balãozinho bem aqui no canto que você pode clicar e ver quais são os registros de erro. Então ele está dizendo, ó, eu tenho 2 erros. O parâmetro de input start point não coletou dados e o parâmetro de input endpoint também não coletou dados. Eu não dei nada aqui no início e no fim, então eles não estão produzindo nada. E uma outra coisa que pode acontecer, deixa eu ver se eu consigo provocar isso aqui, eventualmente você pode dar como input algo que não faça sentido para aquele processamento. Né? Então aqui para desenhar uma linha entre 2 pontos eu preciso de um ponto inicial e de um ponto final. Então efetivamente eu preciso de uma geometria do tipo ponto. E eu liguei aqui uma caixa, um elemento 3D. Então nesse caso o componente ficou vermelho e esse daqui seria, né, a grosso modo um erro de processamento.
Se eu clicar aqui no balãozinho, ele vai me dizer que eu ainda tenho um erro de falha de coleta de dados, né, que é o endpoint não coletou dados ainda, não liguei nada aqui, mas ele tem um erro aqui mais crítico, que é ele não conseguiu converter a caixa que eu dei para ele para um ponto. Então esse é um erro mais crítico de processamento. Bom, mas eu acho que isso dá conta de uma visão geral de interface aqui do Rhino e do Grasshopper. Então a gente pode partir aqui agora para entender um pouco mais a fundo os processamentos de dados aqui no Grasshopper e como manipular um pouco isso.